Bom dia, terceiro ano. Tudo bem com vocês, meus queridos? Espero que vocês estejam muito bem, né? Animados para mais uma semana, a última semana do mês. Nossa, já acabou, né, gente? Semana que vem já é agosto, tá? E vamos lá, né, para mais uma aula de literatura sobre a terceira fase do modernismo e, de forma especial, sobre a prosa de Clarice Lispector, né? Na semana passada, na quarta-feira, né, que foi a nossa última aula de literatura, a professora começou com vocês a falar um pouquinho, né, sobre essa autora literária, né, que faz parte ali da prosa existencialista brasileira, juntamente com outros autores, como a Lígia Fagundes Telles, o próprio Guimarães Rosa, né, que também vai trabalhar essa linha introspectiva, existencialista, mas, claro, né, numa vertente um pouco mais regionalista e um pouco mais agrária, ok? Certo? Então, hoje e amanhã também, provavelmente, nós vamos continuar a falar um pouquinho mais sobre o estilo de literatura, as técnicas literárias, certo? Outras características que fazem parte, obviamente, do fazer literário da Clarice Lispector, dentro da terceira fase do modernismo, e também já servem, né, já avisando vocês, já servem para a gente poder analisar a obra Legião Estrangeira, né, que vai ser a obra que daqui a alguns dias a professora já começa a fazer uma análise, né, uma leitura e uma análise de cada um dos 13 contos que compõem ali essa coletânea de contos da Clarice Lispector, ok? Solicitada ali para a prova da UEM. Belezinha? Espero que vocês já estejam fazendo a leitura. Quem ainda não está, procure o livro, vocês encontram também em PDF, tem como comprar, tá? É sempre interessante fazer a leitura de pelo menos 2, 3 contos ali, para vocês terem mais ou menos uma visão geral de como a autora ela estabelece essa relação com a linguagem literária e também vai trazendo algumas técnicas, alguns recursos literários que fazem parte do seu fazer literário, ok? Que não tem como a gente deixar de analisar, de falar e também de estudar aqui no terceiro ano. Tudo bem? Então, depois daquela parte que eu fiz uma apresentação biográfica da autora, de maneira mais geral, né? Contei para vocês que ela é ucraniana, tem muita gente que não sabe disso, ainda mais que ela veio ainda criança, né, para o Brasil, juntamente com a família, se estabeleceu no Pernambuco, tá? Então ela é uma autora que quando chega aqui, né, se reconhece com certeza como nordestina, como brasileira e traz isso também para dentro das suas obras literárias, tá, gente? Ok? Certo? E disse a vocês que ela estudou direito, né? Entrou para a universidade para se tornar advogada, mas é claro que conheceu o marido dela, acabou viajando para vários lugares do mundo inteiro, morando fora do Brasil durante 15 anos, por conta de acompanhar, né, o marido, que era então diplomata brasileiro, em alguns lugares que ele trabalhou, principalmente a Alemanha, tá? E teve 2 filhos com esse marido, Pedro e o Paulo, tá? E claro, né, chegou um momento da sua vida que acompanhar o marido não valia mais a pena, né? E não fazia parte mais da sua essência como indivíduo. Então ela resolve voltar para o Rio de Janeiro, se estabelecer no Rio de Janeiro e assim se dedicar praticamente a sua vida toda para a escrita da literatura. E conforme ela vai avançando, ela vai amadurecendo, ela também vai tendo os seus benefícios, né, e o seu reconhecimento literário que realmente é necessário para uma autora de grande escrita literária como essa, tudo bem? Eu falei para vocês que é para tomar bastante cuidado porque ela não é uma autora apenas de narrativas, né, em formato de romances e nem de contos, tá? Ela tem uma variabilidade muito grande de escritas literárias, ela vai desde a poética até a produção de obras para crianças, tá, gente? Então ela tem ali algumas produções, alguns poemas e também alguns contos destinados à linha infantil aqui no Brasil, tá? Então é uma autora muito dinâmica na escrita e na escolha de gêneros literários, sendo que a narrativa, né, o gênero narrativo, com seus romances e principalmente livros de contos, que é o caso da obra Legião Estrangeira, né, acabam aparecendo de maneira mais significativa, ok? Aqui eu já trago para vocês, para iniciar essa aula, né, depois desse remember que a gente fez aqui um pouquinho sobre a biografia da autora, algumas características da sua produção literária, tá? A primeira eu já tratei também com vocês um pouquinho na semana passada, mas é claro que eu vou resgatar como uma forma de revisar também algumas coisas importantes que vocês vão encontrar ao longo da leitura e da análise das obras da Clarice Lispector, ok? Então imaginem que tudo aquilo que a professora vai falar agora, que fazem parte das características da autora, né, enquanto escritora de literatura existencialista,
obviamente vão ser também encontrados dentro dos contos ali da obra solicitada pela prova da UEM, que é a coletânea de contos A Legião Estrangeira, tudo bem? Então é muito legal anotar, fazer as observações, para relembrar também ao longo desse processo de análise das obras, que logo logo a gente já vai começar. Beleza? Então, a primeira coisa que eu disse para vocês, que faz parte aqui desse primeiro slide, né, o primeiro item, é que as obras da Clarice Lispector, assim, de forma bem singela, abrangem temáticas advindas do cotidiano. Ela não é uma autora de grandes temas, tá, gente? Na verdade, ela é uma autora de grandes personagens e de aprofundamento psicológico dentro desses personagens, tá? Então, na verdade, os temas muitas vezes fazem parte desse estilo cotidiano, desse estilo prosaico, né, de situações aparentemente banais, né, vividas por todos nós, indivíduos que fazem parte de diferentes classes sociais. Então, na verdade, as situações aqui são corriqueiras, tá? Então não tem nada muito mirabolante que você vai encontrar ali como tema desenvolvido pela autora, tá? E claro, a partir desse tema simples, né, com base no cotidiano, é que ela vai utilizar, né, os personagens para explorar essas dimensões profundas da existência, tá? Então tome bastante cuidado porque, ao meu ver, de simples não tem nada, tá? Parte de uma situação aparentemente banal que leva, obviamente, os indivíduos, os personagens, né, que vão estar mergulhados naquele cotidiano, naquela rotina do dia a dia, a viver experiências íntimas e introspectivas em busca, muitas vezes, de respostas que às vezes também eles não vão conseguir obter, tá? Então essa é mais ou menos uma base daquilo que você vai encontrar nas obras da Clarice Lispector, tá, gente? Ok? Então ela utiliza toda essa realidade, tá, banal, para conseguir também chegar nesse aspecto de intimidade e de complexidade que o personagem vai demonstrar para o leitor ao longo ali dos acontecimentos, tudo bem? Outra coisa que eu chamo a atenção de vocês é a questão dessa linguagem poética também, que vai surgindo a partir do momento que há esse aprofundamento, né, no interior da personagem, tá, gente? Como a gente está trabalhando um lado mais individual e mais íntimo do personagem que vai aparecer ao longo ali do conto, consequentemente, esse lado subjetivo, esse lado poético, né, muitas vezes figurado, né, conotativo, também aparece ao longo ali da sua construção linguística, tudo bem? Como uma forma também de descrever essas condições psicológicas e profundas do personagem diante da sua realidade, que muitas vezes é tão rotineira que ele não consegue se desvincular daquelas ações que são cotidianas, tudo bem? Beleza? O segundo item, né, que eu chamo a atenção de vocês para algumas das características, é que a autora se tornou conhecida na história da literatura como uma das criadoras do estilo intimista aqui no Brasil, tá, gente? Também fora do Brasil. Também praticado por autores de grande escrita literária, como a Virginia Woolf, escritura britânica, tá? Na qual, obviamente, a Clarice também fez leitura, tá, gente? Então, muitas coisas que a Clarice tenta transferir para dentro da sua técnica literária, das suas obras, também foram de leituras que ela fez de autores estrangeiros, tá? Ela foi uma grande leitora de James Joyce e eu tenho certeza que ela sofreu, sim, algumas influências da escrita introspectiva desse autor para a sua própria produção literária, tá? Então, ela, juntamente com esses outros grandes autores, né, da literatura mundial, fazem parte dessa literatura intimista, né, dessa criação da literatura existencialista aqui dentro da terceira fase do modernismo, tá? Outras características intimistas da literatura clariciana são essas, né, que eu trago aqui para vocês, tá? Uma questão que eu já comentei, que é a descrição psicológica dos personagens. Então aqui é uma coisa muito interessante, tá, gente? Não é que ela vai deixar de descrever a realidade na qual os personagens vão estar inseridos.
Além dessas descrições, claro, para ambientar a história e também para tornar essa história mais próxima do leitor, né, da visão do leitor, a gente tem também uma descrição mais individualista e mais psicológica dos próprios personagens, que muitas vezes é feita através de pensamentos, de desejos, né, de indagações, né, questionamentos que aparecem ali na mente do personagem de maneira consciente ou inconsciente. Então é uma forma de você também tentar compreender não só aquilo que está acontecendo na exterioridade, mas também conseguir compreender, né, e mergulhar nessa interioridade, nessa psicologia dos personagens que vão viver as ações ali, tudo bem? Outro item, né, é a discussão de temas subjetivos, que tem esse nível sentimental, obviamente, né? Porque toda vez que eu trabalho essa questão da intimidade, não tem como a gente desvincular o lado subjetivo, né? O lado sentimental, e que muitas vezes ganha uma certa abstração no momento que ela vai produzir em linguagem, tá? Por isso que muitas vezes é comum vocês lerem ali as obras da Clarice Lispector e ficar com dúvidas ou achar complexo, tá? Por quê? Porque a linguagem, muitas vezes, ela vai tentar captar essa intimidade do personagem que está passando por um processo de conflito, de aspecto conflituoso, tá? De aspectos conflituosos. Então essa dinâmica interna, ela será transmitida através da linguagem literária. Então muitas vezes isso vai torná-la, né, abstrata, ok? Beleza? Outro item, o retrato de vidas cotidianas sobre uma ótica pessoal. É uma questão que eu comentei também agora há pouco, né? As histórias partem de pressupostos banais, né? O dia a dia de alguém que está totalmente mergulhado, né? Inserido dentro de uma realidade rotineira e que, ao ter esse lado psicológico e esse lado íntimo também descrito, né, e transportado para o leitor, a gente consegue também enxergar esse lado mais pessoal, né, essa visão mais particular daquele indivíduo dentro daquelas situações reais. Tudo bem? Beleza? A presença de narradores em primeira pessoa, tudo bem? Que pode acontecer. Às vezes, a gente tem também o narrador em terceira, tá, gente? Então, não é uma autora que só faz uso de primeira pessoa, tá? Já que, dependendo da situação, quando ela quer criar também um certo distanciamento daquela questão que vai ser narrada, ela pode e vai utilizar o narrador em terceira pessoa, principalmente o narrador onisciente, tá? Que é aquele narrador que consegue ter uma visão maior, né, mais abrangente sobre todas as coisas, principalmente sobre esse lado da intimidade, né, e dos sentimentos do personagem, tá? Vocês vão perceber que no Legião Estrangeira, a maioria dos contos que vão ser construídos ali dentro da obra serão, né, apresentarão, na verdade, um narrador em terceira pessoa, para criar esses dois elementos, o distanciamento, tudo bem? Uma certa imparcialidade no momento de narrar, para que o personagem também transfira, né, o seu pensamento, os seus sentimentos para dentro da situação. E, claro, né, muitas vezes esse narrador é dotado de uma onisciência, que é essa visão mais ampla, não só sobre as situações externas, mas também as situações internas e psicológicas dos personagens. Tudo bem? Então, faz uma observação aqui para esse item, que é primeira pessoa e também terceira pessoa onisciente, ok? Último, a existência da epifania. Daqui a pouco eu falo mais da epifania, tá? Que é um recurso, é uma técnica literária inserida nas obras pela Clarice Lispector, tá? Mas só para vocês já terem uma noção do que seria a epifania, né? Essa técnica tão importante para as obras claricianas. A epifania nada mais é do que uma espécie, né? Um momento de revelação na qual o personagem reconhece alguma verdade sobre si e, consequentemente, sobre o mundo, tá? Então seria, só para vocês entenderem, mas fiquem tranquilos que a professora vai abordar essa parte da epifania daqui a pouco, tá? No decorrer dessa aula, beleza? Se não der hoje, provavelmente na aula de amanhã eu falo um pouquinho mais sobre essa técnica da prosa existencialista e toda vez que eu falo em epifania eu falo da Clarice também, né? É uma questão bem particular da autora que quase sempre nas suas obras vai aparecer para tornar, né, esse personagem mais consciente da sua própria realidade. Não só uma realidade social, mas principalmente uma realidade íntima, tá? Então, só para vocês entenderem, a epifania, que seria esse momento, né, uma espécie de revelação, como eu coloquei aqui,
seria, na verdade, um clique, né, que a personagem vai ter durante algumas situações ocorridas ali durante o enredo, né, ocorridas ao longo do enredo, que vai promover essa introdução da personagem para a sua intimidade e para a sua própria análise psicológica da relação. Tudo bem? Então, para ficar um pouco mais claro, seria o momento do clímax, tá? Então, quando a epifania aparece, a gente diz ali, né, dentro das obras claricianas, que é o momento onde nós encontramos, né, o clímax da história, que é aquele momento onde o personagem vai ter alguma coisa, alguma situação que vai levá-lo para esse universo interior e vai fazer com que ele pare tudo aquilo que ele está fazendo, tá? De forma exterior, tudo bem? E comece a pensar, ok, gente? De forma consciente ou inconsciente, gasguei, né? Ou inconsciente sobre ele mesmo, tá? E claro, sobre situações também que o envolvem, certo? Então é aquele momento onde a gente tem, quando a epifania acontece, é aquele momento que a gente tem a certeza que o personagem vai sair da realidade, né, dessa realidade exterior, e vai entrar definitivamente para uma realidade íntima e, consequentemente, mental, tudo bem? Então é por isso que a epifania é uma técnica tão importante e ela sempre vai aparecer ao longo ali das construções narrativas da Clarice Lispector, tudo bem? Mas é claro que daqui a pouquinho eu falo melhor sobre a epifania e também vou dar alguns exemplos, né, trazidos ali da obra Legião Estrangeira, ok? Beleza? Para ficar mais claro. Sequência, né? Nos seus muitos romances e contos, né? Porque essas seriam as duas linhas de narrativas mais produzidas pela autora ao longo da sua carreira literária, Clarice Lispector desenvolve narrativas que tratam da condição feminina, da dificuldade de relacionamento humano entre os indivíduos, da hipocrisia dos papéis socialmente definidos e principalmente da busca, e assim, uma busca intermitente, né, pelo eu, que às vezes a gente tenta, né, e não encontra, tá? Então eu quero discutir um pouquinho sobre esses itens que eu coloquei no primeiro né, tópico aqui desse slide, tá? Então, ó, primeira coisa que eu chamo a atenção que apareceu nesse primeiro item, né, a condição feminina. Vocês vão perceber que na maioria das vezes, nem sempre, tá, gente? Ok? Mas na maioria das vezes, quase praticamente 80%, as personagens principais das obras da Clarice são mulheres, tá? Mas isso não tem a ver, a escolha de uma personagem mulher não tem a ver, né? E também não tem relação da autora ser uma autora feminista, tá, gente? Porque a gente acaba trazendo um pouco para a nossa realidade, né, do século XXI e achar que a autora escolhia, né, personagens principais mulheres porque ela queria também, né, levantar a bandeira do feminismo naquela época, né, na década de 40 e 50, certo? Não é só isso, tá? Não que eu tô dizendo que a Clarice não era feminista, não é isso. Mas a escolha de personagens femininas para ficar no lugar das personagens principais, né, para serem as personagens principais, tem a ver com essa própria relação de intimidade entre autora e personagens ficcionais criados por ela. Então, com certeza, era muito mais fácil criar personagens mulheres, visto que a própria autora é uma mulher. Então, a gente consegue estabelecer, primeiramente, a escolha, né, dessas personagens femininas para ficar, né, para estarem como protagonista das histórias, por conta dessa relação de afinidade entre escritora mulher e, consequentemente, figuras ficcionais mulheres também. Então fica mais fácil para a autora escrever noções íntimas, né, uma perspectiva mais própria de uma personagem feminina do que, consequentemente, de um personagem homem, tudo bem? Outra questão que leva em consideração a escolha, né, da personagem mulher como centro das histórias, tá? Porque muitas vezes a gente consegue perceber uma relação muito particular entre as histórias vividas das personagens com a própria história de vida da Clarice. Pessoal, vou falar uma coisa aqui que eu gostaria que vocês anotassem, tá? Gravassem isso, o que for, tá? A Clarice Lispector é uma das únicas autoras e das poucas autoras aqui no Brasil e também fora do Brasil que você não consegue, na verdade, separar totalmente realidade de ficção.
A linguagem literária e a construção temática e também construção dos personagens da Clarice são muito, mas muito claricianos. Então você tem a impressão de quando você está lendo, né, analisando as obras da autora, que a voz da Clarice Lispector como mulher, como autora, como figura dentro da sociedade, como indivíduo, faz parte da fala e dos pensamentos dos personagens que ela criou, tá? Então, olha, ela é uma autora que consegue estabelecer isso muito forte, ok? E você não consegue desassociar. Então, eu não sei dizer para vocês, em algumas obras, também não todas, né? Quando que é o personagem realmente falando por si só, ou quando é o personagem vinculado a Clarice. Porque os dois são uma coisa só. Tudo bem? A gente tem essa impressão, ainda mais para quem já leu mais de uma obra da Clarice Lispector, tá? Certo? Por isso que é interessante fazer a leitura de mais de um conto, pelo menos, tá? Para vocês tentarem enxergar isso. Não existe autor aqui no Brasil que consegue estabelecer esse contato tão íntimo e mesmo assim criar ficção. Tudo bem? Então, nesse caso, escolher personagens principais mulheres também tem a ver com esse retrato, tá, gente? Esse retrato da própria Clarice, que viveu situações na vida dela e que busca também trazer isso para dentro das suas personagens como uma forma de explorar também a capacidade da mulher, da perspectiva feminina dentro do século XX. Tudo bem? Quem que era a mulher no século XX, né? A mulher era a simples dona de casa, quem cuidava dos filhos, que quando trabalhava não recebia o mesmo valor, né? Não tinha a mesma credibilidade, o mesmo sucesso do que o homem, muitas vezes sabendo mais, estudando mais, se dedicando mais. Então, quem é essa mulher? Então é por isso que a escolha, né, de colocarem mulheres como protagonistas aparece de uma maneira muito singela e muito delicada, feita aqui pela Clarice Lispector. Então não é para levantar a bandeira e dizer assim, ó, a minha literatura ela é uma literatura feminista, ela é uma literatura muito mais feminina, já que ela vai tentar investigar e trazer também essa condição de intimidade dos personagens, do que necessariamente de dizer para o leitor, né, que as mulheres são muito mais importantes do que o homem em qualquer situação, visto que nem sempre você tem uma protagonista mulher nas obras da Clarice. Vocês vão ver que existem crianças, existem animais, tá? É uma miscelânea de elementos ficcionais que todas as vezes que eles aparecem, eles vão aparecer com uma simbologia muito forte, porque não existe obra clariciana sem ter essas simbologias íntimas e muitas vezes espirituais, né, próprias da Clarice, tá? Então a linguagem clariciana é muito própria, tá? Os personagens são muito próprios e eles falam através dela, né? Então isso é uma coisa que uma vez eu ouvi de uma professora que deu aula para mim lá no curso de letras e ela era uma apaixonada pela Clarice Lispector, né? Tive várias aulas com obras da Clarice, né? No caso, e ela dizia muito isso, né? Não existe nenhum personagem que não tenha essa essência clariciana, né? Então você reconhece rapidamente um personagem da Clarice porque esse personagem busca transmitir não só a realidade, né? Uma realidade que também é particular nossa e consequentemente foi da autora, mas que não tenta transmitir a própria autora para os seus leitores. Então é uma coisa muito particular e muito Clarice de ser. Né? Então é muito legal e é isso que acaba conquistando, né, um número grande de leitores, tá? Ok? A dificuldade de relacionamento humano, isso é uma coisa muito interessante, visto que a sociedade muitas vezes nega, né, e subjuga os indivíduos pela sua classe social, pelo seu sexo, certo? Por ele ser diferente dentro daquilo que é considerado realmente viável, né, normal, certo, gente? E claro, né, a hipocrisia dos papéis definidos dentro de uma sociedade. Então, vocês vão perceber que muitas vezes o personagem ele luta internamente para tentar se desvincular dessas amarras sociais. Então, a gente não pode dizer que não existem algumas críticas, né, mesmo que íntimas e implicitamente incluídas ali na obra, dessas questões sociais e dessas questões individuais, tá? A Clarice não é uma autora engajada,
ela não é uma autora socialista de fato, né, que busca uma literatura denunciadora, mas é claro que quando ela parte do princípio de análise do personagem e analisar esse personagem a partir dos seus medos, das suas dúvidas, dos seus defeitos, dos seus sonhos, consequentemente essa questão social também aparece. Tá? Então, tomem bastante cuidado com isso. Você não vai encontrar obras com uma realidade que transmite esse lado social da autora, mas ao analisar intimamente cada um dos personagens e a realidade na qual eles estão inseridos, que também pode ser as nossas próprias realidades, a gente consegue perceber sim uma certa crítica, né, a essa sociedade particularmente imoral, né, hipócrita, que subjuga os seres humanos, estereotipa, tudo bem? Então a gente tem sim essas críticas implícitas ali ao longo da construção narrativa. Isso é lindo, gente. Não tem como não olha, venerar uma autora dessa, porque é lindo. Eu sou suspeita, tá? É uma das autoras que eu mais gosto, em que eu tiro o chapéu por ter tido uma vida tão complicada, né? Ainda mais depois de ter se separado do marido, com 2 filhos pequenos, o filho mais velho é diagnosticado com esquizofrenia e conseguir, né, lutando, né, com todas as suas forças, se lançar na carreira literária, que não era uma carreira bem-vinda para a mulher, né? Nunca foi. Certo, gente? Agora que nós temos uma abertura maior, mas antes a gente pode dizer que era muito complicado você ser mulher, você ser escritora, você defender a sua escrita literária diante de editoras que aceitavam muito mais homens do que mulheres como boas escritoras, tá? E essa autora, ela vem para abrir espaço para muitas outras que vão aparecer ao longo do tempo, tudo bem? Outra questão, né, os temas abordados pela autora têm em comum o desejo de esmiuçar, né? Esmiuçar é ir item por item, né? Essa investigação íntima, os processos interiores dos seres humanos. As narrativas também seguem uma estrutura semelhante, ela tem um padrão de escrita. Vocês vão perceber que isso também é recorrente de uma obra para outra, tá? Que são esses itens que eu coloquei aqui do número 1 ao número 4, ok? Certo? Que os críticos literários definiram em 4 passos. Então, para quem imaginem que eles leram várias obras da Clarice, né, em romances, em contos, e conseguiram determinar esses 4 itens que fazem parte dessa construção das obras claricianas, tá? Primeiro, algumas coisas a gente já falou também, tá? Só para deixar bem marcado que não tem como a gente fazer a leitura, analisar as obras da Clarice sem pensar no surgimento, né, desses 4 itens que são básicos para o desenvolvimento da obra literária clariciana, né? O primeiro, a personagem, né, é disposta, é inserida numa determinada situação cotidiana, que eu falei para vocês, situações meramente ocasionais, banais e que estão obviamente ligadas a uma rotina, tá, gente? Vocês vão perceber que muitas vezes o personagem principal e que vai viver esse universo interior também, que vai discutir essas questões íntimas, né, introspectivas, ele vai estar totalmente mergulhado na sua rotina diária, né, de acordar, fazer o café da manhã, levantar, fazer aquilo, ir para o mercado, tá? Então, muitas vezes, essa situação cotidiana, essa situação simples, ela tem essa ligação com a rotina diária dos indivíduos, que todos nós obrigatoriamente temos também, né? 2. O personagem, né, em um determinado momento ali da história, prepara-se, né, vai ter uma preparação dele e também das situações que o rodeiam, para um evento que é pressentido discretamente, o pressentir seria na intimidade também, tá? Ok? Pressentido discretamente pela personagem, algo como uma inquietação. Então imaginem assim, que ela tá fazendo alguma situação que para ela é meramente comum, tá? Certo? Porque obviamente ela tá mergulhada naquela rotina e alguma coisa dentro dela, né, na sua intimidade, começa a deixá-la inquieta. Tá? Ela tem, sabe esses pressentimentos que a gente tem de vez em quando? Eu não sei se vocês têm, mas às vezes você está fazendo alguma coisa ali, de repente você começa a pensar sobre outra coisa, aquilo começa a te incomodar, você fala, será que eu vou lá olhar? Será que eu não vou? Né? Ok? Então, são essas inquietações que fazem parte também de toda a construção, né? De toda a imanência do indivíduo.
O 3, ocorre um evento que ilumina, que é o clique, né? O famoso clique da sua vida, que é esse momento de revelação, né? Chamado aqui como, né, no caso, como epifania, tudo bem? Certo? E por fim, tudo bem? Então ela vai entrar nesse processo de epifania. Como eu disse para vocês, a epifania é quando ela se prepara para entrar no seu universo íntimo e também para que a sua mente comece a pensar, né, sobre muitas coisas. Sentimentos, sensações, desejos, né, medos, ok? Certo? E o 4 e último apresenta o desfecho, que é o final da história, no qual a situação da vida da personagem após a epifania, então depois desse processo, né, íntimo e mental, ok? Ela volta para a consciência, é como se fosse assim, né? Ela tá fazendo alguma coisa, vou resumir para vocês entenderem esses 4 itens, tá? Ela tá fazendo alguma coisa ali na sua rotina, ok? Cotidiana, numa situação aparentemente banal. De repente ela tá se sentindo inquieta. Alguma coisa não tá me deixando... As situações já levam à inquietude, né, gente? A fazer uma coisa diversas vezes repetidas, né? Abrir e fechar às vezes uma porta, ok? Então tem alguma coisa que tá deixando ela inquieta. De repente, um vaso cai, tá? Vamos imaginar a situação. Um vaso cai. Aquele vaso faz com que ela entre, né? Seria a epifania, né? Esse clique que faz com que ela entre no universo íntimo do pensamento, muitas vezes da inconsciência, ok? Do subinterior, e comece a refletir sobre várias coisas da sua vida, sobre o passado, sobre o presente, e do nada ela volta para a realidade, ela volta para a consciência, e daí, que seria mais próximo ao final da história, tudo isso vai ser reexaminado. Tudo bem? Tudo bem pela personagem. Vocês vão perceber que muitas vezes o final da história não é aquilo que a gente imagina, tá? Olha, já vou preparando vocês, já se preparem ali, para quem já leu provavelmente já viu, mas muitas vezes aquilo que você espera que o personagem vai viver no final da história, não acontece, tá, gente? Então é muito comum o personagem, na verdade não só o personagem, mas principalmente o leitor sair frustrado das leituras das obras claricianas, tá? Então já pensem um pouco nisso para depois não falar que eu não avisei, ok? Essa frustração porque, ao meu ver, tem sonhos que a gente não consegue simplesmente realizar, visto que a gente tem que abandonar tudo que a gente conquistou ao longo da vida, né? Então não são tão simples assim, tá? Então muitas vezes existe essa questão de reexaminar, mas que também pode levar o leitor e o próprio personagem a situações de frustração. Tudo bem? Beleza? Por enquanto é isso. Na próxima aula eu continuo a falar mais um pouquinho sobre as características e técnicas da Clarice Lispector, tá? Um beijo, até mais!